Fala, turma, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior nesta quarta-feira, 16 de abril de 2024. Gente, um programa de muita informação. Hoje o programa é gravado, tá? Daqui a pouquinho eu estarei narrando na 101 FM a partida entre Corinthians e Fluminense, portanto esse programa ele é gravado. Bom, vamos adentrar em alguns temas aqui. Claro, o principal deles, sem dúvida nenhuma, é a chegada do Rogério Corrêa no Grêmio Prudente. Ontem, aqui no programa, eu disse dessa conversa. Quando eu acabei o programa aqui, eu recebi a informação que o Rogério Corrêa chegaria a Presidente Prudente hoje para assinar contrato, fato que aconteceu. Para quem acompanha eu também nas redes sociais, que é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? É esse Instagram aqui, narrador underline Cid Júnior, viu que eu dei a informação em primeira mão. Aliás, você viu aqui no Resenhando sempre em primeira mão as coisas do Grêmio Prudente, as grandes contratações, né? Se você pegar aí, ó, saída do Sérgio Guedes, logo em seguida eu falo que ia chegar o Rogério Corrêa. Aí tem a negociação, eu trago a informação de que ele conheceu o projeto e o Grêmio havia conhecido as ideias do treinador. E ontem eu tive essa informação, então, e cravei que o Rogério Corrêa seria treinador do Grêmio Prudente. De fato, isso aconteceu e o Grêmio Prudente tem um novo treinador. É isso mesmo. Rogério Corrêa é o treinador do time prudentino, né? O Grêmio Prudente, inclusive, anunciou em suas redes sociais, né, a chegada do novo comandante. Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem dar uma olhada. Certamente você já deve ter visto, mas vale a gente compartilhar aqui, né? O Grêmio Prudente, inclusive, anunciou em suas redes sociais, né, a chegada do novo comandante. Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem dar uma olhada. Certamente você já deve ter visto, mas vale a gente compartilhar aqui, né? O Grêmio Prudente postou essa foto de André Garcia e Rogério Corrêa, né? O Rogério Corrêa é o novo técnico do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente oficializou nesta quarta-feira, dia 16, a contratação do técnico Rogério Corrêa, com a missão de comandar o time na Copa Paulista desse ano, e o treinador assinou o contrato válido até o final do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O Rogério Corrêa chega ao Carcará após uma temporada e meia no Votuporanguense. No clube de Votuporanga, ele conquistou o título da Série A3 em 2024 e foi vice-campeão da Copa Paulista no ano passado. O novo técnico também acumula passagens por Marília, Atlético Goianiense, Marcílio Dias e Anapolina. Ele que foi jogador do Atlético Paranaense, trabalhou na base também do Atlético Paranaense. Então, bem-vindo, Rogério Corrêa, no Grêmio Prudente, ao Grêmio Prudente, melhor dizendo. E aí, então se confirma a informação que eu trouxe nas redes sociais ontem. Fico muito feliz de poder informar, trazer para você os detalhes. A gente está sempre em busca de novas informações para atualizar você da melhor forma possível. Rogério Corrêa, então, em primeira mão dada nas minhas redes sociais, é o novo treinador do Grêmio Prudente, que legal. Para mim, o André Garcia, ele acerta na contratação, e acerta em ter o treinador que vai disputar o Paulista da Série A2 também sendo o treinador da Copa Paulista. O ano passado teve o Kleber Gaúcho naquela campanha vexatória, e esse ano teve o Sérgio Guedes no comando técnico, ou seja, duas filosofias diferentes, jogadores da Copa Paulista poucos aproveitados na temporada do Paulistão da Série A2, o Luiz, o Wallace, ontem eu até disse aqui, o Di Maria e o Caio César, né? Ou seja, começou bem o planejamento para a Copa Paulista e principalmente para o ano que vem no Paulistão da Série A2. Eu tenho certeza que você, torcedor, ficou muito feliz. Gente, hoje, 5 da tarde, vai ter uma coletiva do Rogério Correia já. Esse programa é gravado, mas você vai ver essa coletiva aqui, tá? Eu estou gravando, vou deixar o espaço para eu poder produzir, colocar a entrevista dele para você acompanhar. Claro que não vou conseguir comentar em cima da entrevista, porque a entrevista vai acontecer depois do que eu estou gravando aqui. Mas vocês vão ver essa coletiva daqui a pouquinho aqui no Resenhando com o Cid Júnior.
e aí eu vou trazer mais detalhes para você no programa de amanhã ao vivo. A gente está negociando até uma exclusiva já para trazer o Rogério Correia aqui no Resenha com o Cid Júnior, tá bom? Então é isso. Eu vou para o primeiro intervalo aqui. Aliás, vou aproveitar, vou colar os dois intervalos e na volta a gente vem para trazer a coletiva do Rogério Correia, tá bom? Até já. E agora eu vou falar para vocês dos patrocinadores do Resenhando com Cid Júnior. Vencestur Turismo, atende Prudente região com fretamento de ônibus para viagens. Além disso, a Vencestur te leva aos principais destinos do Brasil, viu? Fale com meu amigo Marcos, 40 anos no mercado, na Avenida JK, 3.835, 981-600012. Vencestur Turismo, realizando seu sonho de viagem. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, 40, na Vila Industrial Colégio Criarte. Rotatória Gás e Água, na Bílio Nascimento 668, na Vila Marina. 18997060174, Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licença regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. Fone WhatsApp 18997040957. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente. Na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo. Peça no 1839171090. Tips Container Lanches. Seu happy hour em Prudente é no Baianos Bar. O cupim mais famoso da cidade e toda a região. Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária Campus 1. 3908-3086. Baterias é Baterax, você sabe, é só ir na Coronel Marcondes 1841, 18997601314, Baterias Baterax. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotivo do meu amigo Gleidson, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18996965212. Malacrida Tintas, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2041. Fale lá com meu amigo Malacrida, 18997223705. Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça 2101-2002. Tio de Pet, Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet, você sabe, fala lá com Vinícius Miranda, na Avenida JK 2321, 18988-189850. Busca emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Centro de Treinamento é o lugar. 189 8808-8528, na Rua Gaspar Ricardo, número 15. Peças para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças, 4101-9860. Joaquim Constantino, 2128, 4x4 Autopeças. Escritório Palmer, sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, você sabe, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais, 3222-7265. Seu filho merece todo o cuidado do mundo com meu amigo Alisson Martins, o pediatra. Vai atender muito bem você. Consulta 18 32 59. Você que vai construir e reformar, Construserra é o lugar. Alô, galera da Construserra, Alvino Gomes Teixeira, 2112, 18981-730018. Nova Gás, Ultragás e Água, Joaquim Constantino, 1810. Alô, meu amigo Fernando, 18997363070. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica e tantas outras áreas. Washington Luiz, 955 no centro, 183334-8480. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. Fale com Kaique, 1899795-2625. Com mais de 20 anos de experiência, a Biótica oferece linha completa dos melhores modelos de óculos de sol masculino e feminino, viu? É isso mesmo, 18908-1777. Tem unidade na José Bom Giovanni, 1162A e também em Pirapozinho. Você sabia que seu pet também pode precisar de cuidados especializados? A Physiocare Pet é o centro de reabilitação animal que oferece tratamento para lesões ortopédicas e neurológicas. Fale lá com o Arnaldo, na rua José Drímel 78, no Jardim Bom Giovanni, 183928-1156. Instalação de piscina, instalação de boiler, é na Connect Pool Piscinas. Alô, Anselmo, um abraço, 1898103-0804. Você que vai construir e reformar, preste atenção nessa dica. Construserra é o lugar, amigão. É isso mesmo, 18981-730018. Construserra e Ross Shop, o sucesso da sua festa. Você que vai realizar o evento, confraternização, aniversário, casamento, etc. É lá no Ross Shop com meu amigo Douglas, 1899742-7178, Ross Shop. Então, os patrocinadores do Resenhando com Cid Júnior. Gente, a gente tem muita coisa para tratar hoje aqui, tá? Nós vamos falar, claro, sobre agora, né? Falamos no primeiro bloco aí sobre o Rogério Corrêa, mas agora vocês vão ouvir
a coletiva do Rogério Corrêa, tá? Vamos acompanhar aqui, para e passo, a coletiva do Rogério Corrêa. Vocês acompanham com atenção. Amanhã a gente vai debater muito sobre isso, tá? Repito para você que está ligado no Resenhando, o programa de hoje é gravado, por isso você vai ver a coletiva aqui, mas a gente vai discutir sobre ela amanhã, tá bom? Por conta que o programa é gravado, mas estou deixando uma brecha aí para poder colocar e subir o programa para você já atualizado com todas as informações. Então vamos ouvir Rogério Corrêa. Professor, primeiro, bem-vindo a Prudente, ficamos na expectativa da sua chegada. Sou Cid Júnior, TV Bandeirantes, Rádio 101 e também do Resenhando com o Cid Júnior. Queria que você pudesse falar dessa negociação com o Grêmio Prudente, né? Existia muita expectativa aqui na cidade para a sua chegada, desde que começou a ser ventilada essa possibilidade. Queria então que você pudesse falar dessa negociação e desse momento da sua chegada aqui, de como você está se sentindo acolhido, o que achou da estrutura, enfim, de tudo que você viu até agora. Boa tarde, Cid. Prazer estar falando com vocês aqui. Primeiramente, acho que agradecer ao clube, à diretoria, por essa oportunidade. É um namoro antigo, né? Desde 2021, se eu não me engano, a gente vem se conversando, vem falando, e acho que tudo tem a hora, né? No tempo certo, e dentro da minha vida sempre foi Deus que colocou no momento certo, né? Então acho que eu fico muito feliz nesse momento de estar aqui, de poder compartilhar essa minha alegria de fazer parte do grupo agora, do Grêmio Prudente, do clube, né? E poder fazer uma nova história. Na negociação, a partir do momento que houve interesse, foi rápido, né? Apesar que eu tive algumas propostas, teve alguns clubes aí que esteve na frente, mas acabou não se concretizando, porque não era para ser, né? E porque acabou sendo aqui, então fico muito feliz por tudo que aconteceu. Bom, professor Richard Souza, da Central, também da 101. A minha pergunta é mais na questão da montagem do elenco, né? Minha pergunta é se você pretende aqui do Grêmio Prudente contar com nomes de confiança do seu bom trabalho no Votuporanguense. Acho que sim, acho que todo trabalho, quando você faz, você tem alguns atletas que fazem parte, mas acho que nem todos conseguem. Então acho que a gente vai ver bem, acho que a conversa está sendo muito interessante com o pessoal do Grêmio. O Grêmio tem uma estrutura por trás de contratação muito importante. Vejo como um clube grande de Série A, porque poucos clubes hoje têm a estrutura que o Grêmio tem nessa parte de contratação. E acho que a gente conversando, que é um momento de poder não errar, porque acho que é uma competição complicada, uma competição difícil, né? E a gente espera poder ter sempre os melhores aqui para poder fazer tudo que a gente quer, deseja, né? E que o torcedor também quer, que é sempre as vitórias. Boa tarde, professor. Caio Gervasoni, repórter do Jornal Imparcial, daqui de Presidente Prudente. Primeiro, desejar boa sorte para você nessa Copa Paulista. Gostaria de saber a sua perspectiva em relação à passagem do Sérgio Guedes aqui, como que é possível trabalhar em cima do que ele deixou de aprendizado aqui. Você acompanhou, o que você achou também da Série A2 feita pelo Grêmio nessa temporada? Boa tarde. Acho que falar do Sérgio Guedes é falar de um treinador que hoje no futebol brasileiro tem muita responsabilidade, um cara que sempre fez grandes trabalhos, né? Acompanhei sim o trabalho aqui, até porque fomos adversários. O campeonato foi muito equilibrado, né? E acho que colocar só na conta de um ou de outro nesse momento é fácil, né? É o que eu falo sempre, é difícil você fazer parte de um processo e você entender tudo que acontece dentro desse processo, né? Então acho que o que ele fez aqui, acho que eu tenho certeza que ele fez o de melhor, né? Se não deu certo, é porque não era para ser, né? E a minha vinda agora, eu espero poder fazer um grande trabalho, de poder desenvolver, né? E que eu falo sempre, né? Não é a ciência exata, né? A gente sabe todo o processo como ele é, e a gente espera que dê tudo certo. Boa tarde, Rogério, Vinícius da CBN Prudente e 99 FM Prudente. Seja bem-vindo ao Grêmio Prudente, que possa fazer um grande trabalho. O torcedor prudentino do Grêmio Prudente ficou muito sentido com a Copa Paulista do ano passado, na qual a equipe foi eliminada na primeira fase, sem vencer, e agora cobra uma Copa Paulista em 2025 bem melhor, e cobra bastante.
como você encara essa Copa Paulista no Grêmio Prudente e também o que a diretoria apresentou para você de projeto nessa Copa Paulista? É brigar, é fazer uma campanha totalmente diferente? Vinícius, prazer estar falando com você. Acho que o Grêmio hoje é um dos grandes do futebol paulista, né? E acho que toda competição que o Grêmio entra, ele tem que entrar para brigar sim, para classificar, para vencer, para chegar no objetivo principal. Como eu falo sempre, o resultado a gente não controla, mas a gente controla as nossas ações ali dentro de campo. Então acho que isso que eu quero passar para os meus atletas, para que eles possam ali dentro de campo dar o seu de melhor, fazer o seu de melhor, para buscar sempre as vitórias e deixar o Grêmio sempre bem nas competições. A Copa Paulista passada eu acompanhei, né, até porque nós estávamos na mesma chave, realmente foi difícil, né? Muita gente acha que a nossa chave de casa sempre é fácil, mas teve 2 clubes aí da A4 que fizeram boas campanhas e classificaram, então acho que tem que haver o respeito sim por essas equipes, né? E acho que esse respeito se trata dentro de campo, quando você entra concentrado, determinado, né? E é isso que a gente quer que os atletas entrem para justamente buscar sempre o resultado que a gente precisa. Rogério, uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os treinadores que chegam aqui é sobre a imagem do Grêmio Prudente. Eu acompanho o Grêmio Prudente desde 2011, da festa de lançamento. Então, acompanhei todas as gestões e é inegável que a gestão do André, com o Paulinho, com o Tardim, é uma gestão que está fazendo a diferença para o futebol de Presidente Prudente. Não só para o Grêmio Prudente, mas para o futebol de Presidente Prudente. Você, como profissional, qual é a imagem, antes de você chegar aqui, que você tinha do Grêmio Prudente no mercado, não só no mercado de trabalho, mas de estrutura e tudo mais? E a previsão de início da Copa Paulista, dia 15 de junho. Como é que está? Eu sei que você acabou de assinar contrato, mas certamente já deve ter acontecido algum tipo de conversa nesse sentido. Montagem de elenco, que o torcedor também está ansioso. O clube sempre me passa a melhor impressão possível lá para fora, né? Não só para o estado de São Paulo, mas para outras cidades. É um clube respeitado, um clube que vem crescendo a cada ano, um clube que vem conquistando os seus objetivos, né? Alguns bateram na trave, né, no passado, mas mostra que o trabalho a longo prazo acontece os resultados que precisa, né? E eu tenho certeza que o clube vai crescer mais ainda, né? E eu quero estar aqui fazendo parte dessa história, né? Porque o clube tem um objetivo onde chegar, onde ele quer chegar, né, na ONU Paulista, e eu quero fazer parte dessa história. O campeonato começa dia 15, né? A ideia inicial é a gente iniciar dia 5 a nossa pré-temporada, né, de maio, né? Já começar o quanto antes, que acho que isso vai ser importante. Aí dentro do elenco a gente está analisando jogador por jogador, né? Como eu falo sempre, o que aconteceu nos últimos anos comigo, nos clubes que eu passei, a gente tem que minimizar os erros nas contratações. Porque tem jogadores que vai chegar, não vai se adaptar, não vai conseguir jogar, né? O torcedor vai pegar no pé sim, mas às vezes o cara não consegue, né? Então a gente tem que minimizar esses erros para a gente fazer sempre um time competitivo, que essa vai ser a ideia sempre, de ter um time competitivo, que duele ali dentro, que dê a vida dentro de campo, para sempre conquistar os objetivos. Bom, professor, nessa linha que você falou, né, de conquistar os objetivos, a minha pergunta vai quanto ao seu estilo de jogo. Você enfrentou o Grêmio Prudente já algumas vezes ainda no CAV, e a gente vê um time muito organizado, um time muito bem treinado. O que o torcedor prudentino pode esperar desse seu estilo de jogo aqui? Eu acho que o estilo de jogo, eu trabalho em 4 pontos. Primeiro, com os atletas que são inegociáveis. Ser intenso, ser competitivo, dar o de melhor e coragem para jogar. Independente dentro ou fora, a gente vai ter um padrão, né? E o torcedor e você da imprensa sempre acompanhando o meu trabalho, vocês vão identificar isso. Quem vai acompanhar meu dia a dia vai ver o que eu treino é o que acontece dentro do jogo. Então quero uma equipe sim organizada, uma equipe que sempre vai pressionar alto, uma equipe que tem a posse de bola, mas lógico que tem alguns jogos que não vai acontecer isso. Então a gente tem que também saber se defender, né, ter algumas ideias para não ser surpreendido. E acho que dentro e fora de casa é sempre manter o padrão. Então esse vai ser o meu objetivo aqui, de manter o que eu venho fazendo sempre. Professor, indo para um aspecto mais amplo, fazendo uma leitura do futebol fora e dentro das 4 linhas também, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação a esse contexto atual das bets e, enfim, todo o universo que envolve o futebol brasileiro, como que
você vê essa integridade, principalmente do futebol paulista, sendo mantida em relação a essa invasão que aconteceu e permeia todo mundo do futebol hoje? Qual que é a sua perspectiva em relação à integridade do campeonato da Copa Paulista hoje? Eu acho que aquele jogador que pensa em fazer alguma coisa de errado, acho que ele não deve estar na profissão, né? Porque o futebol é sério, né? Não é fácil construir uma equipe, não é fácil construir um clube. O Grêmio vem crescendo, buscando se desenvolver, tendo aí seu centro de treinamento. Então acho que você tem que ter pessoas sérias para trabalhar. Aquele cara que entra para esse tipo de aposta, a gente está vendo que está acontecendo muito isso no futebol brasileiro, algumas coisas que vazaram essa semana de atletas. Acho que eles têm que repensar bem nisso, né, e pensar em ajudar realmente o clube e se ajudar também, né, porque eu acho que isso a gente não pode se corromper para isso. Acho que você tem que ser sério, tem que ser honesto, tem que ter ética nesse momento para poder sempre estar fazendo o que é de correto. Bom, Rogério, nós, como você citou, acompanhamos bastante seu trabalho lá no CAB, e algo que ficou bem transparente assim para mim, que é aquela questão de você mudar bastante um time de um jogo para o outro, né? Mudar principalmente agora na Série A2. Esse é um estilo seu ou era algo que você tinha vivenciado ali na equipe do Votuporanguense? E outro ponto, o quanto vai ser desafiador montar esse elenco do Grêmio Prudente, porque você vai ter que trazer todo um elenco, né? O time foi embora praticamente todos os jogadores. Esses dois pontos, por favor. Eu acho que essa vivência de troca, eu vivenciei muito no Atlético Paranaense quando eu trabalhei na equipe principal, fui auxiliar técnico, né? E ali no Campeonato Brasileiro de Série A Libertadores a gente não tinha como, você tinha que fazer as trocas. E acho que uma coisa que eu tenho muito com meus atletas é a confiança, né? E se for recíproca a confiança do atleta comigo mais ainda, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu trabalho assim, acho que essa confiança faz com que ele dia a dia busque se desenvolver. E ele pode ter certeza que ele vai ter a sua oportunidade. Então isso aconteceu numa Série A, e quando eu vim para Votuporanguense em 2021, pela pandemia, fui forçado a fazer, porque na volta da pandemia a gente teve jogos terça, quinta e domingo. Então humanamente é impossível um atleta jogar 3, 6 partidas seguidas, né? Então acho que isso a gente acabou naquele momento sendo assertivo e dando oportunidade para todos. E aí ao decorrer na minha carreira eu venho procurando sempre fazer isso, que eu procuro motivar o grupo. Eu acho que o importante nesse momento é motivar o grupo, né? Eu sei que aquele cara que vai entrar nos 11 iniciais, ele está motivado, aquele cara que está no banco está, né, um pouco chateado naquele momento, mas mesmo assim ele está indo para o jogo. E quem não vai para o jogo realmente é o cara que eu mais preciso, porque uma hora ao decorrer do campeonato eu vou precisar desse cara. Então eu procuro valorizar todos que fazem parte do meu elenco, né, e deixar com que o ambiente de trabalho faça com que eles possam buscar suas oportunidades, né, e desde que ele mereça ali dentro, com certeza ele vai ser dado, né, e aqui acho que não vai ser diferente, dentro do elenco que nós vamos montar, procurar ter esse tipo de jogador, que queira realmente, que tenha fome de vencer, que venha para querer fazer parte de uma história grande, de colocar o clube no patamar que o clube quer chegar, né? Então ele precisa estar habituado e fazer com que fazer parte disso aí ele seja importante. Rogério, nós conhecemos o seu trabalho, mas talvez as pessoas que estejam nos assistindo e nos ouvindo, essas pessoas não conheçam tão bem o trabalho do Rogério quanto a gente que acompanha o futebol dia a dia e o seu trabalho há um bom tempo. O Sérgio Guedes aqui quando chegou disse que gostaria de ver um time ofensivo. Gostaria de dizer não, ele disse que teria um time ofensivo. Como é que você trabalha? Você prefere um time mais reativo, um time que joga para cima? Qual que é o esquema de jogo que você prefere? E para fechar, uma crítica que já fiz, inclusive, acho que o Murilo, que é o assessor está aqui, sabe disso, com relação a treinos. Nós da imprensa, nós temos pouco acesso a treinos. Os treinos que nós temos acesso são treinos de aquecimento, uma atividade específica ou outra. Isso cabe, na minha concepção, quando o resultado não acontecer dentro das 4 linhas, uma crítica, porque a gente vai se embasar em cima do que nós estamos ali vendo dentro do jogo. Você costuma abrir o treino para a imprensa, porque a imprensa é o elo com o torcedor. De repente, no dia do jogo, nos 90 minutos,
não acontece o resultado. E isso é futebol. Mas a gente está ali acompanhando o dia a dia, vai poder falar, pô, ele treinou, vou dar um exemplo, bola parada, tomou um gol de bola parada, você treinou a semana inteira bola parada. Como é que é essa sua relação com a imprensa para que a gente possa fazer esse elo com o torcedor? Olha, eu procuro falar sempre que quando a gente trabalha em várias mãos, acho que tudo dá certo e a gente chega no objetivo principal. Então acho que a imprensa, a torcida, a diretoria, a comissão técnica de jogadores, se tiver todo mundo remando para o mesmo lado, pode ter certeza que o Grêmio vai chegar no objetivo que ele quer. Então dentro do meu trabalho eu sou bem flexível, hoje já bati um papo com a diretoria a respeito disso, participar do meu treino sem problema, dentro de um objetivo da semana não ser filmado para repassar. Por isso que eu falo, o torcedor às vezes pode assistir o treino e ali fazer parte, ver o que realmente está acontecendo ali, que eu acho que quando a gente estiver mais próximo e sempre com respeito, eu acho que isso pode ter certeza que vai dar certo lá no final. Com relação ao seu estilo de jogo? Eu gosto de sempre jogar para frente, uma equipe agressiva, né? A gente vai sempre procurar dentro e fora de casa pressionar alto, né? Com as ideias, lendo o adversário bastante, porque eu procuro ler o adversário. Em termos de como eu vou jogar, eu procuro me adaptar a cada jogo a jogo, né? Eu penso jogo a jogo, acho que não adianta a gente pensar lá na frente, e sim ir com os pés sempre no chão, jogo a jogo, para conquistar os nossos objetivos. Então acho que estudar bem o adversário e ver as melhores peças para poder entrar naquele jogo. Por isso que às vezes eu troco 1, 2, 3 peças, porque cada jogo é diferente, o adversário nos estuda, então eu tenho que fazer alguma coisa para que seja diferente para buscar as vitórias, né? E ser o protagonista do jogo, né? Como eu falei, em certos momentos o adversário vai te empurrar para trás, você está ganhando um jogo, no final do jogo é normal, às vezes não é que você vai mandar, é uma coisa intuitiva do próprio jogador de se defender, procurar se defender naquele momento para conquistar o objetivo, dependendo do que esteja acontecendo naquele momento, às vezes uma semana com derrota, ou uma semana com vitória, uma semana de classificação. Então isso tudo acontece ali dentro de campo, né? Então acho que tenho certeza de tudo aquelas ideias que eu tenho, né? A gente vai poder fazer um grande trabalho aqui em cima. Bom, professor, e esse primeiro desafio do seu trabalho é a Copa Paulista, né? Com um grupo com o Guinense, o Monte Azul, Noroeste, Araçatuba. O que você pode dizer desses adversários? São duros oponentes, professor? Olha, eu já falo logo na chave da morte, porque para esse lado de cá sempre são as equipes que montam grandes equipes para classificar. Já foi isso no ano passado, a chave a gente estava presente junto. Nos outros anos, às vezes alguns podem desenhar de alguma coisa no clube que está na 4 e não. Ano passado, como eu falei, 2 classificaram, né? Então acho que tem que ter respeito sim com todas as equipes, né? E o respeito é buscando fazer o seu de melhor ali dentro. Acho que quando os nossos atletas estiver fazendo o nosso melhor ali dentro, respeitando o adversário, buscando sempre o gol, tentando buscar as vitórias, eu tenho certeza disso. Então acho que vai ser uma chave muito competitiva, né? Complicada, tem os objetivos que a gente vai traçar durante a competição, né, com os atletas, até porque é importante você decidir em casa, diante do seu torcedor, que isso é um fator importante para uma equipe que queira classificar em mata-matas, né? Porque o torcedor é muito importante, é o 12º jogador e eu, graças a Deus, sempre busco trazer o torcedor para o nosso lado, porque a gente precisa realmente, né? E a gente espera poder fazer uma grande competição, sim. Professor, já puxando para esse lado torcida, aqui em Presidente Prudente, desde o retorno do Grêmio Prudente, com essa repaginação encabeçada pelo André Garcia, foi se criando uma identidade de torcida, né? Principalmente o pessoal que fica nas cadeiras ali, quando está 0-0, ou o Grêmio está perdendo, gera uma impaciência tremenda, assim. Para você, enquanto técnico de futebol, como que chega essa impaciência da torcida lá no banco de reservas? E outro ponto, só para finalizar também, que acabou de fugir da minha cabeça, mas vai voltar. Em relação ao seu trabalho no Votuporanguense, você chegou à final da Copa Paulista no ano passado, levou a Pantera Alvinegra até a Copa do Brasil. Em síntese, o que ficou desse trabalho na Copa Paulista do ano passado que o Rogério vai poder contribuir aqui no Grêmio Prudente? Acho que eu posso resumir em 3 palavras: paciência, tá? Confiança e trabalho. Acho que o torcedor está impaciente ali. Acho que ele precisa, que eu falo sempre, torcer os 90 minutos, vibrar,
O que eu peço nos meus atletas é que o reflexo da torcida é o que a gente está fazendo dentro de campo. Então a gente precisa estar muito bem dentro de campo, o nosso torcedor está vibrando, está torcendo, está chamando e está mandando vibrações positivas para nós. Então, dentro desses três palavrinhas, paciência, trabalho e confiança, foi o que foi feito comigo lá na Votoranhense, no Marcílio Dias, no Atlético Paranaense, porque não é da noite para o dia que você faz um modelo de jogo, não é da noite para o dia que você vai desenvolver. Nós aqui vamos iniciar um trabalho, nós vamos montar uma nova equipe, pensando num projeto não só da Copa Paulista como da A2, né? E eu espero que o torcedor tenha essa paciência, que eu tenho certeza com o trabalho. Aí então, você ouvindo e vendo o novo técnico do Grêmio Prudente, Rogério Corrêa. Aqui no Resenhando você ficou sabendo em primeira mão quando foi ventilado o nome do Rogério Corrêa, é verdade. Aqui você ficou sabendo também sobre a negociação. Ontem eu disse que estava muito próximo e logo em seguida acabou o Resenhando, já postei nas minhas redes sociais que o Rogério seria o novo treinador do Grêmio Prudente, que já tinha confirmação, e hoje tudo isso se confirmou e está aí o Rogério Corrêa falando no Resenhando com o Cid Júnior. Importante, muito legal, a gente vai debater muito sobre isso amanhã. Hoje o programa é gravado, e é gravado porque daqui a pouquinho na 101 FM eu narro Corinthians e Fluminense 7h30 da noite. Portanto, amanhã no ao vivo, eu peço para você que está aí ligado no Resenhando, chegue para cá para que a gente possa debater e repercutir tudo que está acontecendo com o Grêmio Prudente nesse momento. De antemão, para mim, uma baita de uma contratação do Grêmio Prudente. Estou de acordo com o André Garcia em trazer o Rogério Corrêa e a expectativa é muito boa. Claro que a gente tem que ter o entendimento que na Copa Paulista o investimento é menor do que no Paulistão da Série A2. Portanto, as expectativas para a Copa Paulista, eu não vou estar com as minhas expectativas lá em cima. Mas no Campeonato Paulista, certamente as expectativas estarão lá em cima, pelo menos da minha parte, acredito, da sua parte também. Rogério Corrêa é o novo treinador do Grêmio Prudente, vai aparecer aqui no Resenhando, eu tenho certeza disso, e a gente, eu digo, aparecer já apareceu agora há pouco, mas eu digo aparecer de forma exclusiva numa entrevista para vocês no chat também, poder resenhar com o novo treinador do Grêmio Prudente, tá bom, turma? A todos, meu muito obrigado, fico muito feliz e grato pela todos vocês. E esse foi mais um Resenha do Cid Júnior. Valeu!